E aqui no estúdio comigo, o Tiago Moraes, ele é zootecnista e o nosso tema é sobre piscicultura. Tiago, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Então, para a gente poder começar, como se tornar um piscicultor? Primeiramente, você tem que ter uma área disponível para a atividade. Aí, igual o sistema de criação que você vai abordar, vai depender das condições da propriedade. Dependendo do volume, da quantidade de água, depende da qualidade dessa água, depende da estrutura que o proprietário já tem ou que ele deseja fazer, né? Então, por exemplo, a gente vê muito comum aqui na região ter aquela criação nos tanques. Então, ela pode ser feita em represas em outros locais. Correto. Aqui na região, basicamente, a criação de um sistema semi-extensivo, que é tanques escavados e que se fornece ração ao passar do tempo. Mas tem outros tipos de criação também que dá para ser realizado na região, né? Mas o foco, aproveitando as estruturas existentes, a maioria é o sistema escavado. E assim, para quem quiser fazer diferente, quais que são essas outras opções? Assim, a gente pode enumerar? A gente tem a criação em sistema de reiço, a gente tem a criação de peixe na forma de biofloxos. Está começando agora o sistema de criação em caixa d'água, mas é um sistema que é mais voltado para hobby, porque ele não é tão viável quanto se almeja, entendeu? Tem um sistema de tanque-rede, tem um sistema de represas, tem alguns sistemas que dá para criar na região. Então, aquele sistema do tanque, ele compensa, mas vai depender da estrutura ali disponível que o produtor vai ter para poder disponibilizar ali. Isso, a estrutura do tanque escavado depende do volume de área de água que ele tem, da área que ele quer criar esse peixe, do relevo que ele possui também, isso tudo influencia. E como que ele começa a escolher as espécies ali para serem criadas? Tudo depende da finalidade do produtor. Se o interesse é comercial, eu sempre recomendo que faça uma análise de mercado, ver qual que é o peixe que a região mais aceita. Se é para lazer, se é para o consumo, aí ele pode diversificar as espécies. Aí eu sempre pergunto, qual espécie que você gosta? Porque você tem que criar aquele que você gosta. Então a gente dá para diversificar dentro das espécies que o produtor almeja. Porque essa questão da espécie que ele gosta também vai depender, porque tem algumas que dão um pouco mais de trabalho no manejo, né? Isso, tem espécies mais exigentes, tem espécies menos exigentes, mas dá para conciliar espécies carnívoras com espécies onívoras, tudo depende da proporção dessas espécies e da fase que cada um esteja, um alevino maior, o outro menor, dá para conciliar assim. Voltando aqui para a região, quais que são as espécies assim mais criadas? Aqui na região, o forte é os peixes redondos. A gente, dentro das espécies, a gente tem os híbridos, tambatinga, tambacu, aí tem pacu, tem a pirapitinga, que é a caranha vermelha, mas na nossa região, os grupos dos peixes redondos é conhecido como caranha, basicamente. Entendi. E a questão da alimentação desses peixes também vai depender da espécie, do desenvolvimento? Como que funciona isso? Isso, a alimentação ela é de suma importância, porque para uma criação ela ser viável, para ela dar certo, por questões sanitárias ou não, o fornecimento de ração é importante. Aqui tem muitos criadores que fornecem alimentação que a gente chama suplementar, com milho e soja de molho. Funciona? Funciona. Ela não supre toda a demanda que o animal exige. Então, como alimento suplementar, pode ser usado, devido às recomendações que a gente passa no conversar com o cliente. Mas a alimentação ela é de suma importância. Tem espécies carnívoras, espécies onívoras, espécies herbívoras, tem vários tipos de hábitos alimentares. E o que influencia nisso? Muitas vezes é o preço da ração. Quanto mais carnívoro o peixe for, mais proteína essa ração vai ter e mais cara a ração se torna. Ali dentro do tanque, o número também de animais pode influenciar? O número de animais vai depender do espaço que esse tanque comporta e a quantidade de ração que você vai oferecer vai ser de acordo com essa quantidade de peixe que tem lá nesse local. Só que a quantidade ela é estipulada pela biomassa que a gente fala, que nada mais é que é o peso total da quantidade de peixe que você tem no tanque. Aí a gente trabalha em cima de uma porcentagem de ração ser fornecida com base nessa biomassa. Quanto mais novo o peixe, teoricamente mais leve ele é, menos quantidade de ração se fornece. E quanto mais pesado, vai aumentando esse volume. Ali nessa biomassa também é calculado, por exemplo, quantas vezes ao dia eu preciso alimentar? Isso, depende da fase do peixe, normalmente. Quanto menor o alevino, mais vezes ao dia você tem que ser tratado.
Lá na piscicultura, como a gente fornece a venda de alevina, a gente trata às vezes até 6 vezes ao dia, mas em geral para o proprietário, 2, 3 vezes é o recomendado, que ele já possui um animal maior e ele já está um animal mais independente, digamos assim, ele precisa menos de cuidado do que nas fases iniciais. Aí, né, dependendo da fase, ele tem esses cuidados especiais, né? Voltando aqui para Matrinchã, para Dourado, que é mais típico e tem lá no Projeto Tambacu, quais que são os cuidados? Tem cuidados especiais ou eles são mais rústicos, assim, nos manejos? Então, essas espécies que você citou são 2 espécies que têm um crescimento muito rápido. O dourado é extremamente carnívoro e a matrinchã, as fases iniciais, elas podem se tornar carnívora. Só que é um peixe com desenvolvimento muito rápido. A matrinchã, principalmente, ela, ao ser conciliada com outra espécie, tem que tomar muito cuidado com o tamanho dela. Por quê? Ela é uma espécie muito rápida. Se você for pôr ela junto com uma espécie carnívora, ela vai comer 2 vezes ou 2 grãos de rações. A espécie principal que você cria, ela não foi nem buscar a ração ainda. Então ela cresce mais e inibe o crescimento dos outros. O dourado, ele é um peixe extremamente carnívoro. A gente faz o treinamento que ele come ração. Só que não perde esse instinto dele. Então você tem que tomar cuidado se você for criar comercialmente dourado, junto com outras espécies, vai ter alimento suficiente para ele e para outras espécies. Criação somente de dourado, num espaço de tanque escavado, que é o que a gente normalmente cria, caranha, matrinchã, ele não dá certo, porque o dourado é extremamente carnívoro e chega numa fase que ele começa a comer o rimão. Então, você põe um número X de animais, se não tiver o alimento forrageiro, que a gente chama, que são peixes menores, ele vai começar a comer o irmão menor. Além de todos os cuidados ali básicos com o dourado, tem que ter esse cuidado para ele ser um animal carnívoro, né? Como que funciona isso dentro da cadeia? Bom, normalmente a gente recomenda a implantação do dourado na piscicultura se a pessoa tem uma infestação de uma forragem ou de peixes menores, como tilápia, lambari, esses peixes que têm reprodução mais descontrolada. Entendeu? Mas em represas também, que é normalmente da região em lazer, tem represas grandes com vasto fornecimento de alimento para ele, no caso peixes menores, aí o produtor tem como uma fonte extra de uma fonte de alimento, e fora que ele esportivamente ele é um peixe bastante procurado. E aí a gente pode falar que não adianta ter uma boa alimentação, um bom desenvolvimento, sem falar da sanidade da água, né? Qual que é a influência dessa sanidade? A qualidade da água está diretamente a todo o processo que desencadeia o crescimento do peixe, desde a parte sanitária até a parte nutricional, porque é um ambiente onde ele vive. Se o ambiente onde ele vive não está de acordo, ele não vai ter uma melhor resposta zootécnica, digamos assim. Desde os parâmetros de qualidade de água, de pH, amônia, nitrito, temperatura, dentre outros, tudo influencia no desenvolvimento do peixe. E falando dessa questão dos nutrientes ali, também vai ser de acordo com a espécie ou isso também não tem relevância? Ali os nutrientes para estar na água. Ah, tá. Vários nutrientes fazem parte da microbiologia da água. Só que tem outros que podem prejudicar, que faz parte da excreção do peixe. Entendeu? Aí por isso que a quantidade de peixe por área ela é importante e qual o peso desse peixe naquele momento, com aquela renovação de água também influencia. Porque se tiver baixa renovação de água com a carga orgânica que o peixe libera alta, você vai ter problema de algum compostos tóxicos, como amônia ou nitrito. E aí as questões dos fatores externos, como o clima, a temperatura, também influenciam no desenvolvimento? Isso, porque a temperatura é um fator importante. O peixe com a temperatura de conforto, cada espécie tem a sua temperatura de conforto. As espécies nossas, elas variam entre 22 a 28 graus Celsius, entendeu? Quanto mais frio, o peixe não quebra. Não quebra não, ele não cresce. Como diziam nossos avós, antigamente o pessoal falava que a água esfriou, você não pesca peixe no rio. Por conta disso, porque o peixe entende que não tem uma condição necessária para ele se alimentar e desenvolver com a temperatura muito baixa. Agora a gente vai voltar para o projeto Tambacu, né, que tem a criação de alevinos. Como que é essa criação de alevinos? A espécie ela voltada para a criação de alevinos seria nada mais do que a gente faz a reprodução, seja natural ou extrusada, que a gente fala. A gente seleciona os reprodutores no período reprodutivo, por isso que a época de reprodução se inicia agora, com o início das chuvas. A gente seleciona o macho, seleciona a fêmea, que estão em condições aptas à reprodução, realiza a extrusão, que nada mais é que tirar a parte reprodutiva de cada um, seria os ossos e o sêmen, ocorre a fecundação e a gente coloca nas incubadoras.
Após isso, a gente inicia o tratamento no tanque, para fazer que aquela larva que nasce do ovo se torne um levino para a gente fornecer para o cliente. Aí cada espécie tem sua característica. E aí é importante lembrar para o futuro piscicultor que essa é uma das áreas que ele pode se especializar, porque ainda tem recria, engorda, né? Isso, é uma das atividades dentro do processo da criação de peixe. Ou a empresa ela é voltada para a piscicultura, ou ela é voltada para a cria, ou ela é voltada para a recria, ou ela é voltada para lazer também, é o que mais tem. E agora você estava comentando comigo até mais cedo que a matrinchã, dourado e o pintado são aqueles mais precoces. Então vocês já vão começar o processo daqui um pouco com esses peixes. Isso. Graças a Deus começou o início da chuva, então algumas espécies já estão começando a apresentar características aptas à reprodução, dentre elas a matrinchã, que é uma das mais precoces. A gente já está começando a monitorar nossas matrizes para começar a reprodução. Voltando para o quesito da temperatura, você tinha comentado que lá no projeto vocês têm uma estufa. Isso é importante para o peixe? Isso, a gente teve que construir uma estufa por características de determinadas espécies. São aquelas espécies que não vão para o tanque escavado, que a gente estava comentando. No caso seria a pirarara, que ela é uma espécie que ela tem uma tolerância menor a essa temperatura e a estufa ela mantém 2 graus em média do que o ambiente externo. Então a gente conseguiu climatizar bastante e segurar peixe e não ter mortalidade, como aconteceu no começo. E como que é o mercado dos alevinos aqui na região? Então, o mercado, graças a Deus, ele está em expansão. A gente está na nossa entre-safra, no início da safra agora. O que seria essa entre-safra? A gente está trabalhando com peixe em estoque para atender os produtores nessa entre-safra, que a safra nossa varia de início de outubro até final de março, vai depender das condições da espécie e do clima, mas tá bacana. A gente está vendo a procura bastante na região, a gente está iniciando o treinamento também, a gente está na parte de conscientização com o produtor, tanto é que nessa entre-safra a gente não teve tanto problema de sanitário, por conta dessa orientação que a gente anda prestando. Porque um produtor contente com a criação é um produtor que vai criar mais peixe. E uma dica, né, muito interessante é que para o piscicultor que queira começar, ele tem que avaliar o mercado primeiro antes de decidir de estrutura, qual que é o tipo de peixe, né, a espécie, para ele fazer a criação. Isso, esse é o mais importante. Não adianta eu criar um peixe se eu não tenho para quem vender, se o meu objetivo for comercial. Entendeu? A análise de mercado é de suma importância. Para qual destino vai ser esse pescado? A orientação zootécnica, ela é importante nesse processo? Ela é de suma importância. Eu acho que ela é um dos fatores que limita o sucesso e o fracasso da atividade. Porque é muito simples perder peixe, porque o peixe não é que nem um boi, que você vê um animal doente. Quando você vê um animal doente, um peixe doente, significa que o restante provavelmente já tá doente também, entendeu? Aí tem coisas simples que para a gente é simples, mas para quem não conhece, ele é de suma importância. Aí, tirando essa dúvida com base naquela conversa com o produtor prévia, a gente consegue ajustar melhor essa parceria e sucesso da criação do produtor, que é o mais importante. Eu quero agradecer a sua participação aqui, Thiago, com a gente. E se tiver mais algumas informações, você pode trazer aqui com a gente, que a gente vai divulgando. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Ludmila. A piscicultura está à disposição. O Projeto Tambacu está de portas abertas para quem tiver curiosidade de conhecer, quem tiver alguma informação e sempre aberto para o sucesso do campo.